Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de construção e análise de algoritmos. E vamos aqui começar a falar de estruturas de dados e hoje a gente vai introduzir esse assunto com a estrutura de dados mais simples, mas também a mais comum de você ver aí aplicada ao mundo da computação, que é a estrutura de pilhas, né? É muito comum você ver essa estrutura e a aplicação dela em várias coisas da computação. E bem, a estrutura, né, de pilha, ela trabalha com um conceito muito simples, que é a LIFO, Last In, First Out, tá? Que é basicamente o último a entrar é o primeiro a sair, fazendo uma tradução aí bem genérica para o português. A gente pode simular, né, entender a estrutura de dados pilha, fazendo uma analogia com uma pilha de pratos, né? Quando a gente vai empilhando o prato, a gente coloca um em cima do outro, né? Uma estrutura que você pode imaginar assim vertical. Normalmente, quando a gente vai desenhar uma pilha, a gente sempre desenha imaginando essa estrutura, tá? E aí a gente vai colocando um prato em cima do outro. Quando eu precisar tirar um prato, eu não vou simplesmente pegar um prato do meio da pilha ou um prato ali da base da pilha, porque eu corro o risco da estrutura cair ou quebrar os pratos, né? A gente sempre vai tirando pelo topo, né? Então eu vou tirando ali o prato pelo topo para não ter risco de eu destruir a estrutura, quebrar algum prato, tá? Então aqui é a mesma coisa. Eu vou empilhando os elementos, um dado vai ficando em cima do outro, né? Numa estrutura vertical a gente pode imaginar. E aí, quando eu precisar retirar alguma informação, eu sempre vou tirar pelo topo, tá? Ou seja, pelo último que foi inserido, tá? O mais recente. E aí a gente tem essa estrutura de pilhas. E a gente pode imaginar várias situações, né, do nosso cotidiano aqui na computação que utiliza esse princípio. Por exemplo, o próprio Ctrl+Z. Quando eu estou fazendo uma ação e eu dou um Ctrl+Z, ele sempre vai desfazendo pelos mais recentes. Então eu posso imaginar que as ações que eu faço, elas vão se acumulando em uma estrutura de pilha. E aí quando eu dou o Ctrl+Z, eu vou sempre tirando pelas ações que eu fiz mais recentemente, tá? Eu também pode imaginar isso quando eu estou numa página do Google, né, e eu quero voltar para as páginas anteriores. Então eu posso imaginar ali que o histórico de navegação vai assim numa estrutura de pilha e quando eu clico naquela seta de volta, né, ele vai sempre pegando o mais recente, como se estivesse ali retirando pelo topo, tá? Então a gente pode fazer várias analogias aí com essa estrutura de pilhas, tá bom? Para a gente entender mais um pouquinho, eu trouxe aqui uma visualização na tela para a gente ver, tá? Então aqui eu tenho uma estrutura S, tá? Que eu vou estar utilizando esse símbolo para exemplificar, tá? Que é uma variável que armazena essa estrutura de pilha, a gente pode imaginar. E ela vai do índice 1 ao índice 5, tá? Um ponto importante a falar é que aqui nessas aulas de estrutura de dados eu sigo muito o Cormen, né? Que é um livro aí famoso, né? Bastante conhecido nessa parte de algoritmos, tá? E lá ele sempre trabalha com pseudocódigo. Não é uma linguagem implementada seguindo alguma linguagem de programação, tá? Eu vou seguir o core, eu acredito que dessa forma a gente consegue abranger todos os públicos, né? Quem mexe com linguagem C, quem mexe com Python, quem mexe com Java e assim por diante, tá? Porque a partir do entendimento do pseudocódigo, você consegue facilmente implementar em qualquer linguagem de programação. Então, como a gente vai estar falando em pseudocódigo, tá? Aqui todas as estruturas começam no índice 1 e vão avançando até o índice n, né, que determina o tamanho da estrutura, tá? Claro que quando você for implementar numa linguagem de programação, você vai considerar que começa no índice 0, né? Porque esse é o padrão das linguagens de programação, tá bom? Então deixo aqui esse aviso, por isso que aqui eu estou colocando o começo do índice 1 ao índice n da estrutura de pilha, tá bom? Então aqui eu tenho uma pilha com tamanho 5, né? O n igual a 5, como vocês podem ver. E aqui eu tenho 3 elementos já alocados nessa estrutura, né? Que nesse caso é o 10, 20 e 30, tá? E aqui você tem uma figura que é muito importante, que é o topo, né? O top, né? Se a gente for ver no linguajar americano, tá? E aí, basicamente, o que esse cara faz, ele é apontar para o último elemento, o elemento que está no topo da minha pilha, tá? E aí eu sei até onde a minha pilha está preenchida, tá? Então o topo ele armazena essa informação. Eu sei que o último elemento, o elemento inserido mais recentemente na minha pilha, ele se encontra no índice 3, tá? Devido a esse topo, tá? Que aí você pode imaginar ele como um atributo da pilha, uma variável, um ponteiro, tá? Enfim, é um cara, um elemento ali dentro da pilha que ajuda a resgatar essa informação, tá? E aí, a partir do topo, né, ele é muito importante porque é a partir dele que a gente consegue fazer manuseios na pilha, né? Eu tenho que inserir, eu tenho que remover, tá? Então é graças ao topo que eu consigo fazer essas operações, tá bom? E bem, existem duas operações fundamentais na pilha, que é o push e o pop, tá? O push é o que vai inserir na pilha e o pop é o que vai
remover na pilha. Então, se eu quiser inserir um elemento na pilha, o que é que ele vai fazer? Ele vai avançar o topo para o próximo índice, né, que nesse caso é o índice 4, né, e aí ele vai simplesmente alocar o elemento aqui nesse topo, tá? Simples assim. E o pop é o que vai remover o elemento do topo. Então, supondo que a gente adicionou um elemento no 4, eu quero agora tirar esse elemento, tá? O que é que ele vai fazer? Ele vai voltar o topo para o índice 3, tá? E aí, basicamente, nessa operação de ele tirar o topo do 4 e passar para o 3, o elemento, na teoria, ele continua ali no índice 4, né? Mas ali, como o topo não está no índice 4, ele está no índice 3, então a gente acaba desalocando, apagando esse elemento da minha estrutura, tá bom? Vai lembrar que se eu desse um push logo em seguida, o push vai subscrever o que está no índice 4. Então, mesmo que ali tenha ainda alguma coisa, ele vai acabar subscrevendo. Então, na prática, eu acabo deletando o elemento ali da minha estrutura, tá bom? Nessa desalocação é que eu faço devido a como eu estou trabalhando com o topo, tá? Que tem justamente a função de dizer ali onde está o último elemento da minha pilha, tá bom? A gente vai ver a implementação em pseudocódigo dessas duas funções e vai ficar ainda mais claro para a gente entender, tá bom? Mas antes disso é importante a gente entender os dois casos, né, que pode acontecer de erro na pilha, que é o overflow e o underflow, tá? O overflow é até comum essa expressão aí quando a gente está nas estruturas de dados, que é quando eu estou querendo colocar mais elemento do que a minha estrutura é capaz de aportar, de armazenar, de aguentar. E aí, basicamente, o que determina o overflow é quando eu estou querendo alocar um topo que é maior que o meu n, que é o que determina o limite. Então, por exemplo, supondo que a gente tenha elemento no 4 e elemento no 5, se aqui tendo topo no 5, eu quisesse aplicar um push, ele ia ter um topo mais 1. Só que nesse topo mais 1, eu não tenho mais a estrutura da pilha, porque eu determinei que minha pilha ia ter até 5 elementos, tá? Então, nesse caso aqui, ele vai dar um erro de overflow, tá? E o underflow é a situação oposta. Eu quero dar pop em uma pilha vazia, tá? E aí, o que é que acontece? Como é que eu sei que uma pilha está vazia? Quando o topo é igual a 0, tá? Como eu determino aqui que a minha estrutura começa do índice 1, tá? Se o topo estiver igual a 0 é porque a minha pilha está vazia, tá? Numa implementação de código, você pode imaginar o topo como se fosse menos 1, tá? Então, o que vai acontecer quando eu dou um pop em uma pilha em que meu topo é igual a 0, ele vai simplesmente dar underflow porque não tem o que remover, não faz sentido, entendeu? Então esses são os dois casos de erro que é muito importante você tomar cuidado para não ter perigo aí durante o código de quebrar a estrutura. E bem, vamos agora ver a implementação do push, do pop, pseudocódigo, que aí eu acredito que vai ficar ainda mais claro como é que elas ocorrem, tá? Então tá aqui, a gente dá como entrada o S, que é a minha pilha, tá? Eu tenho que passar a estrutura para minha função, e eu passo o X, tá? O X é basicamente o elemento que eu quero inserir na pilha. E aí, se pilha cheia, então erro overflow, isso aqui é basicamente um condicional que você verifica se o topo mais 1 passa do N, tá? Então é basicamente isso que você tem que fazer essa verificação. Se esse caso acontecer, você tem que dar um erro de overflow e impedir que a operação aconteça, senão não vai dar certo, né? Não vai ficar algo consistente para o usuário, pode também dar problema na estrutura que você está implementando. E aí, o se não, né, basicamente, beleza, não vai dar overflow, aí você pode implementar, você pode incrementar um elemento ali. Então, o que é que ele faz? Eu acesso o topo dessa pilha, né, o s.topo, é como se fosse ali o atributo da pilha, né, então eu pego ali o valor do topo e eu atribuo ele o topo mais 1, eu basicamente faço o incremento, tá? Se o meu topo estava em 4, eu incremento para o 5, tá? E aí, nesse 5, eu faço a alocação aqui do x, então s.topo vai justamente acessar o índice, né, que nesse caso do exemplo, né, 4 mais 1, 5, tá? Então eu vou estar acessando S5, a posição 5 da minha pilha S, tá? E aí nesse caso eu vou estar alocando o elemento X nessa posição, tá bom? Vai lembrar que essa operação é O de 1, tá? Análise assintótica, falando em termos de complexidade, tá? Porque afinal basicamente se resume em operações simples de incremento e atribuição, que são operações que têm baixa complexidade, então acaba sendo tempo constante, já que a gente também não tem um loop nem nada do tipo. E o pop é ainda mais simples, tá? Basicamente, eu nem preciso passar o elemento que eu quero remover, porque a gente sabe que na pilha eu sempre removo o elemento mais recente, né? O elemento que foi inserido, então eu não tenho para que passar o que eu quero remover, porque não faz sentido, tá? Na estrutura de pilha. E aí eu apenas verifico se a pilha é vazia, né? Que é para verificar o underflow. Então basta botar uma condição para verificar se o topo é igual a 0. Se o topo é igual a 0, é para dar um erro de underflow, tá? E se não, beleza, não tá, tem elementos na pilha, então eu posso aplicar o pop. Tá? E aí a mesma ideia, eu pego o s.topo para acessar,
né, o topo, reduzo uma unidade, né, eu vou decrementar ele, tá? Então eu desço ali o índice e eu basicamente finalizo com o retorno informando qual elemento eu removi. Que para isso eu dou um s.topo mais 1, né, para justamente acessar o elemento que eu desaloquei, tá? E aí eu simplesmente digo, ó, tô removendo esse número. Como eu já falei, tá? Aqui não necessariamente a gente está apagando o elemento da estrutura, no sentido de, por exemplo, lá ter um none. Tá? A gente apenas está desalocando ele da estrutura. Quando eu reduzo o topo, né, que tem justamente a função de apontar o último elemento da pilha, o que fica ali, né, o que estava ali antes, né, que antes era o meu topo, agora não é mais, ele simplesmente apagou na prática. Porque se eu der um push de novo, né, para incrementar, eu vou acabar subscrevendo aquele valor que estava ali, tá? Como vocês viram no código do push. Então, de certa forma, eu acabo apagando o elemento e eu apenas retorno dizendo qual elemento eu removi, já que no pop o usuário não passa qual elemento vai ser removido, né? Então, é interessante eu retornar para o usuário para ele pelo menos ter ciência do que é que foi removido da pilha nessa operação, tá bom? E é praticamente isso, pessoal, a estrutura de pilha. Ela é uma das mais simples, né? A gente vai ver muitas outras estruturas aí ainda mais complexas, com suas características aí à parte, né? Mas é esse o resumo do funcionamento da pilha. Então, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu o vídeo, não deixe de apoiar. Espero que esteja agregando bastante no seu entendimento deste conteúdo. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.